você vai ver agora que pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina passaram os últimos 10 anos estudando para criar uma muda de morango 100% brasileira. E conseguiram, viu? A planta pé vermelha pode ajudar a diminuir os custos da produção e, consequentemente, tornar a fruta mais acessível ao consumidor. Os pés de morango, plantados há pouco menos de 2 meses, já produzem o suficiente para 2 colheitas por semana. Luiz, que está no último ano do curso de agronomia, é o responsável pelo cultivo. A opção foi pelo orgânico, por isso, em meio aos pés de morango, tem uma variedade de outras plantas, como alecrim, hortelã, lavanda. Sempre participei dos projetos lá junto com os professores na universidade, né? E era uma cultura assim muito chamativa, né? Assim, uma cultura que a gente muito de um aroma muito agradável, de sabor muito assim que interessa a todos, né? E também descobri que existe nela uma grande rentabilidade. A rentabilidade foi um dos fatores que atraíram o pequeno produtor. O quilo da fruta está sendo vendido a R$ 40, mas o custo de produção também é alto. Só para implantar os canteiros foram quase R$ 20 mil. O maior investimento foi na compra das mudas, importadas da Espanha e do Chile. Eu acompanhei alguns produtores e tal, mas assim, eu não sabia que até pelo aumento do dólar, aumento das exportações do ferro, do preço do plástico, e assim, a muda foi o que mais assustou, assim, um milheiro assim a 1.600, R$ 1.700 foi um espanto. Toda a produção brasileira de morangos depende das mudas importadas. Desde a década de 1990, não são produzidas cultivares nacionais. Mas uma pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual de Londrina está prestes a mudar esse cenário. O trabalho começou ainda em 2012 na Unicentro, em Guarapuava, e é feito em parceria com outras instituições de pesquisa. A ideia é ter variedades que se adaptem melhor ao clima brasileiro, que tenham boa produtividade, frutos resistentes e saborosos, para atender cerca de 25 mil famílias que trabalham com a produção de morangos no país. Para conseguir os melhoramentos genéticos, foram necessárias muitas horas de trabalho. De 2 mil plantas inicialmente levadas para o campo, o número foi sendo reduzido até ficarem apenas as melhores. Quando você desenvolve uma cultivar no local ou próximo às condições climáticas de onde ela vai ser cultivada, a possibilidade de sucesso é maior. Tendo em vista que, quando a gente compara hoje, em caráter experimental, os materiais que a gente tem já desenvolvido, bem avançados, eles chegam a produzir 50% a mais que a média das cultivares importadas. Isso tudo em decorrência da condição climática na qual elas foram desenvolvidas. Durante esse trabalho de pesquisa, foram selecionadas 20 novas variedades de morango. Mas ainda tem algumas etapas desse processo. E, ao final, 2 ou 3 devem ser selecionadas para uma produção comercial em larga escala. A expectativa é de que essas novas cultivares cheguem aos produtores em 2023, por um custo que chega a ser a metade do preço que é pago hoje pelas mudas importadas. Segundo o pesquisador que coordena o trabalho, todos os anos, o Brasil importa de 250 a 300 milhões de mudas de morango. Muda que é importada de viveiros da Patagônia, né? Mais especificamente Chile e Argentina. E essa muda chega a custar de R$ 1,20 a R$ 1,70. Né? Enquanto que estima-se que essas cultivares adaptadas às condições climáticas brasileiras, quando estiverem disponíveis, esse custo de produção com a muda ele vai reduzir pelo menos em 50%, ou seja, em torno de 70 a 80 centavos a muda, né, que vai ser disponibilizada ao agricultor. As variedades nacionais testadas até agora apresentaram boa produção, acima de 1 quilo por pé, com frutos de excelente qualidade. Durante esse processo de seleção, que foram mais de 8 anos trabalhando, além dos aspectos agronômicos de produtividade, de rendimento, de resistência à doença, resistência à praga, nós também demos bastante ênfase à qualidade pós-colheita, além de frutos mais firmes, frutos com coloração mais intensa, frutos com maior teor de vitamina C, antocianinas, e isso quer dizer, nós levamos um melhoramento
tanto no interesse do agricultor, mas também no interesse do consumidor. Para quem produz, ter opções de mudas 100% brasileiras pode fazer toda a diferença. A gente observou aqui anteriormente que essa muda ela estava soltando muito estolão. O que é o estolão? É uma parte vegetativa, porque ela é uma muda que veio de uma região fria e a gente instalou ela numa região aqui de Londrina bem mais quente. Então ela induziu essa parte vegetativa da planta. Se fosse uma muda adaptada para o clima brasileiro, ela já poderia ter o pegamento dessa muda e, consequentemente, já partir para a produção, floração e frutificação posteriormente. Seria uma revolução aí na produção de morango brasileira, porque assim, é o maior custo, né? Representa aí, em média de 50% a 70% do custo total de produção. Essas mudas sendo pela metade do preço, assim, vai baratear muito o custo e talvez esse custo pode chegar ao próprio consumidor, né?